Noções de direito constitucional, direitos e deveres individuais e coletivos. Quem sou eu? Oi, eu sou a Tamires, formada em Química pela UFMA, amo ler, aprender e transformar conteúdos em resumos leves, diretos e inspiradores. Retroatividade da lei penal. A Constituição Federal de 1988 estabelece que a lei penal não retroage, salvo quando for benéfica ao réu, conforme o princípio da retroatividade da lei penal benigna. A súmula 711 do STF determina que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou permanente, caso esteja em vigor antes de cessada sua continuidade ou permanência, evitando assim a aplicação retroativa. As súmulas, em geral, funcionam como recomendações, mas quando possuem efeito vinculante, obrigam os tribunais e a administração pública. Discriminação e igualdade. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, podendo esta ser positiva ou negativa. A discriminação positiva busca promover a isonomia por meio de tratamento diferenciado para grupos vulneráveis, como nas ações afirmativas e cotas sociais. Já a discriminação negativa é aquela que viola direitos fundamentais, sendo vedada pela Constituição. Um exemplo de política afirmativa é o Estatuto da Pessoa com Câncer, que garante igualdade no acesso a tratamentos e promove inclusão social. Criminalização de condutas discriminatórias. Enquanto não houver legislação específica, o STF reconhece que condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram na Lei nº 7.716, de 1989, Lei do Racismo, por expressarem ódio baseado em orientação sexual ou identidade de gênero. Essa interpretação surgiu nas decisões da ADO 26 e do MI 4.733, que visam combater a omissão legislativa. A ADO atua de forma abstrata e o mandado de injunção de forma concreta. O tribunal tem adotado uma posição concretista, buscando efetividade imediata aos direitos fundamentais. Racismo e injúria racial. O artigo 5º, incisos 42, 43 e 44 da Constituição Federal trata de crimes como racismo, tortura, terrorismo, tráfico de drogas e ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. O racismo é considerado crime inafiançável e imprescritível, atingindo coletividades de forma ampla, enquanto a injúria racial se dirige a uma pessoa específica, ofendendo sua honra por motivos de raça, cor, etnia, religião ou origem. Em 2021, o STF decidiu que a injúria racial também é imprescritível por constituir uma forma de racismo. Crimes inafiançáveis e suas consequências. A tortura, o terrorismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, segundo o inciso 43. Já o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático são inafiançáveis e imprescritíveis, mas não se enquadram entre os crimes insuscetíveis de graça ou anistia. O STF reforça que a liberdade de expressão não abrange atos que atentem contra a ordem constitucional ou promovam o rompimento do Estado de Direito, mantendo a defesa das cláusulas pétreas, como a separação dos poderes. Em suma, os direitos e deveres individuais e coletivos refletem a busca pela proteção da dignidade humana, assegurando a igualdade material e o repúdio a qualquer forma de discriminação. A Constituição e a jurisprudência do STF consolidam o entendimento de que a liberdade deve coexistir com a responsabilidade jurídica, garantindo que o exercício dos direitos fundamentais não sirva de escudo para práticas atentatórias à democracia e à justiça social. Princípio da personalização da pena. Intranscendência. O princípio da personalização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, determina que nenhuma pena ultrapassa a pessoa do condenado. Ou seja, a sanção penal é intransmissível e não pode atingir terceiros. No entanto, a obrigação de reparar o dano e o perdimento de bens podem ser estendidas aos sucessores, até o limite do patrimônio transferido. A jurisprudência reforça que a pena deve recair somente sobre o infrator, sendo inconstitucional qualquer substituição da pena por terceiros, mesmo em casos de prestação de serviços à comunidade.
Princípio da individualização da pena. O princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso 46, garante que a sanção seja aplicada de forma personalizada, considerando as circunstâncias do delito, a natureza da infração e as características do condenado. A lei prevê diversas espécies de penas, como privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos. A súmula vinculante número 56 estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais severo, reforçando o respeito à individualização. A Constituição também proíbe penas de morte, salvo em guerra declarada, perpétuas, de trabalho forçados, de banimento e cruéis, conforme o artigo 5º, inciso 47. A jurisprudência do STF destaca que sanções administrativas de caráter perpétuo também são inconstitucionais, como no caso da impossibilidade de retorno ao serviço público prevista na Lei nº 8.112, de 1990. Cumprimento da pena em condições prisionais. O artigo 5º, inciso 48, determina que a pena deve ser cumprida em estabelecimentos distintos, conforme a idade, o sexo e a natureza do delito, respeitando a dignidade da pessoa humana. O STF, ao julgar a ADPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro, em razão da violação massiva de direitos fundamentais e da falência das políticas públicas. O artigo 5º, inciso 49, assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, reforçando o dever estatal de garantir condições humanizadas na execução penal. A Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, tem status supralegal e fundamenta a audiência de custódia que assegura ao preso o direito de ser apresentado a um juiz para avaliar a legalidade da prisão e prevenir abusos. Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade do Estado é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo. Segundo o artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal, isso significa que o poder público responde por danos causados por ação ou omissão, desde que exista nexo casual entre a conduta estatal e o dano sofrido. No caso dos presos, o Estado tem o dever de garantir sua segurança e dignidade. Contudo, se o dano for inevitável ou natural, como uma morte por causas naturais, não há responsabilização. Direitos específicos dos presos e regras sobre extradição. O artigo 5º, inciso 50, assegura às presidiárias o direito de permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, protegendo o vínculo materno-infantil e a dignidade da criança. O artigo 5º, incisos 51 e 52, trata da extradição. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. O naturalizado apenas em caso de crime comum cometido antes da naturalização ou envolvimento com tráfico de drogas. Já os estrangeiros não podem ser extraditados por crimes políticos ou de opinião. A decisão final cabe ao presidente da República, após a autorização do STF, conforme ocorreu no caso Cesare Battisti. Os direitos e deveres individuais e coletivos relacionados às penas e garantias processuais reforçam a proteção à dignidade humana, ao devido processo legal e à limitação do poder punitivo estatal. A pena deve ser individual, proporcional e humanizada, sem ultrapassar os limites constitucionais. O Estado tem o dever de zelar pela integridade dos presos e responder pelos danos causados quando houver falha de atuação, preservando assim o equilíbrio entre segurança pública e direitos fundamentais. Extradição e competência constitucional. A extradição é um ato de cooperação internacional entre Estados soberanos, disciplinado por tratados e pelo artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição Federal. O brasileiro nato nunca pode ser extraditado pelo Brasil, embora o país possa solicitar sua extradição a outro Estado. Já o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses: crime comum cometido antes da naturalização ou envolvimento com tráfico de drogas, independentemente do momento em que o delito ocorreu. O estrangeiro não pode ser extraditado por crime político ou de opinião, em respeito à liberdade de expressão. A competência para autorizar a extradição é do STF, que analisa os requisitos formais e a decisão final cabe ao presidente da República,
conforme o artigo 84, inciso 7, em ato de soberania. O caso Cesare Battisti tornou-se emblemático por envolver questões políticas e reafirmar que a palavra final sobre a entrega de estrangeiros pertence ao chefe de Estado. Lei da Migração e medidas relacionadas. A Lei nº 13.445 de 2017, Lei da Migração, define a extradição como a entrega de pessoa condenada ou investigada a outro Estado, mediante pedido formal. Diferencia-se de outras medidas como a deportação, que é o ato administrativo de retirada de estrangeiros em situação irregular, e da expulsão, que é a retirada compulsória de estrangeiros que cometeu infrações graves com impedimento de retorno ao país por prazo determinado. Importante não confundir os institutos. A deportação é unilateral, enquanto a extradição depende da relação entre Estados. A expulsão também tem limites constitucionais. O STF decidiu que é vedada a expulsão de estrangeiros com filho brasileiro, mesmo que o nascimento da criança ocorra após o fato que motivou a medida, se comprovada a dependência econômica e guarda efetiva com base na proteção à família e à criança. Devido processo legal e segurança jurídica. O artigo 5º, inciso 54, assegura que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, princípio que garante a segurança jurídica. Esse direito se desdobra em duas dimensões: o devido processo legal formal, que assegura garantias como o contraditório, o juiz natural e a duração razoável do processo, e o substancial, que exige que as decisões judiciais e administrativas sejam proporcionais e razoáveis, observando a justiça do conteúdo. Contraditório e ampla defesa. O artigo 5º, inciso 55, garante aos litigantes e acusados o contraditório e a ampla defesa, aplicáveis tanto a processos judiciais quanto administrativos. O contraditório assegura o direito de conhecer e responder às alegações da parte contrária, influenciando o convencimento do julgador. Já a ampla defesa permite o uso de todos os meios e recursos válidos para se defender, vedado o cerceamento de defesa. Esse princípios estão relacionados à segurança jurídica e são reforçados por súmulas vinculantes do STF, como a súmula terceira, garantia de contraditório no TCU, súmula 5º, dispensa de advogado em processo administrativo disciplinar, súmula 14, acesso do defensor às provas, súmula 21, vedação de depósito prévio em recurso administrativo e súmula 28, proibição de depósito prévio para ação judicial tributária. Provas ilícitas e limites de atuação estatal. O artigo 5º, inciso 56, determina que provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis, reforçando os limites éticos e legais na atuação estatal e garantindo a legitimidade do processo penal e administrativo. Esse princípio impede que o Estado utilize meios ilegais, como interceptações clandestinas ou coações, para sustentar uma condenação, preservando o equilíbrio entre a busca da verdade e o respeito aos direitos fundamentais. Os direitos e deveres individuais e coletivos relacionados à extradição, devido ao processo legal e defesa, refletem um compromisso da Constituição de 1988 com a dignidade da pessoa humana e a soberania nacional. O controle judicial e administrativo visa assegurar que o Estado atue dentro da legalidade, respeitando garantias como o contraditório, a ampla defesa e a inadmissibilidade de provas ilícitas, fundamentos essenciais para a manutenção da justiça e da segurança jurídica no Estado Democrático de Direito. Até o próximo resumo